Minha irmã me avisa que está grávida do meu marido, e que em breve receberei os papéis do divórcio, mas eu adoro ser a portadora das más notícias para ela. Vou começar dizendo que minha irmã mais nova teve um caso com meu marido. Minha irmã mais nova, aquela que cuidei e chamei desde pequena, se abriu para o meu marido, se é que me entendem. E o homem que supostamente jurou me amar por toda a vida no nosso casamento agora escolheu outra coisa para amar. Suponho que essas sejam duas das pessoas em quem eu acreditava que sempre me apoiariam, pessoas com as quais eu não precisava me preocupar com traição. Mas aí está. Embora ainda falte o pior, acontece que eles não apenas dormiram juntos, mas minha irmã agora está grávida de um filho dele. Então não foi apenas como levar um balde de água fria, esse balde também tinha lagostas com garras bem afiadas. E foi água fria porque não havia sinais óbvios, nem comportamentos suspeitos, nada que me fizesse questionar que algo estava acontecendo pelas minhas costas. Eu confiava neles, o que em retrospectiva parece algo bastante tolo de se fazer. E se você acha ruim tudo que descobri recentemente, a revelação torna tudo ainda pior. Tudo começou com uma visita da minha irmã. Ela não mora na mesma cidade que eu nem os nossos pais. Ela se mudou quando ainda era casada com um ex, há alguns anos. O relacionamento deles desmoronou porque, naquela época, ela tinha dificuldades para engravidar. Sua incapacidade de conceber foi uma das principais razões pelas quais o casamento terminou. Por isso, minha irmã e o ex-marido se submeteram a vários exames médicos para descobrir por que não conseguiam conceber, mas nunca foi identificada uma causa exata para o problema. Não havia uma razão médica clara que os impedisse de ter um filho. Os médicos garantiram que às vezes essas coisas demoram, e que eles deveriam tentar ter paciência, que o estresse de tentar e não conseguir também podia ter esse efeito. Sim, mas a paciência nunca foi uma virtude da minha irmã. Ela pressionava constantemente o ex, insistindo que fizessem tudo o que fosse possível para ter um bebê. Quando não conseguiram conceber de forma natural, ela recorreu à fertilização in vitro, determinada a conseguir sem se importar com o custo. Ela passou por 2 rodadas de fertilização in vitro, cada uma mais estressante e desgastante que a anterior, mas ambas as tentativas terminaram em decepção. Isso teve um impacto emocional e financeiro muito forte tanto nela quanto no ex-marido. Eles gastaram muito dinheiro nos tratamentos, dinheiro que mal podiam pagar, esperando que finalmente aquilo fosse a solução. Naquele momento eu não senti nada além de simpatia por ela. Ela queria ser mãe com todas as forças e me doía vê-la lutar. Até dei $1000 como presente, querendo apoiá-la de qualquer forma que pudesse. Eu não tinha muito para dar, mas queria ajudá-la a realizar o sonho de ter um filho. Quando a fertilização in vitro falhou, minha irmã recorreu à adoção. Mas foi aí que o ex-marido finalmente disse basta. Ele a havia apoiado nos tratamentos de fertilidade, nas visitas médicas e na dor dos fracassos da fertilização, mas a adoção foi um passo com o qual ele simplesmente não se sentia confortável. Ele não era contra crianças, mas não se sentia preparado nem disposto a assumir a responsabilidade de criar um filho adotivo. No entanto, minha irmã não é do tipo que aceita um não como resposta. Ela continuava pressionando, dizendo que mesmo que ele não concordasse, deveria seguir adiante com a adoção por causa dela. Deixou claro que isso era algo que ela queria mais do que tudo. E na mente dela, os sentimentos dele sobre o assunto não eram tão importantes quanto o sonho dela de se tornar mãe. Meus pais e eu tentamos fazê-la ver a razão também. Lembramos a ela que a adoção é uma decisão enorme, uma que exige o comprometimento completo de ambos os pais. Alertamos que se ele não se sentia confortável com isso agora, provavelmente nunca se sentiria, e que isso só traria mais problemas no futuro. Mas ela não quis ouvir. No fim, ela seguiu em frente e adotou uma criança pequena. Estava encantada, agindo como se tudo tivesse valido a pena. Mas, fiel às suas palavras, seu ex-marido permaneceu distante. Ele já havia deixado claro que não queria isso e cumpriu com sua palavra. Recusou-se a assumir o papel de pai e não queria ter nenhum tipo de envolvimento na vida da criança. E como resultado, o casamento deles, já frágil, começou a desmoronar completamente. O estresse, os desentendimentos e o ressentimento que haviam se acumulado entre eles se tornaram finalmente insustentáveis. Com seu ex-marido se recusando a assumir a responsabilidade pela criança adotada, minha irmã tentava fazer tudo sozinha, mas estava falhando. Entre o trabalho de meio período e tentar cuidar do filho, ela estava completamente exausta. Não tinha dinheiro para contratar uma babá, e como o ex havia deixado claro que não queria saber da criança, ele também se recusava a contribuir financeiramente. Além disso, o juiz havia concedido a adoção apenas à minha irmã. Ela não teve outra escolha a não ser tentar resolver tudo por conta própria. E em seu desespero tomou uma decisão terrível. Começou a deixar o menino pequeno sozinho em casa durante horas enquanto ia trabalhar. Deixava comida, ligava a televisão e esperava que ele estivesse bem até ela voltar. Durante uma das visitas obrigatórias, as autoridades descobriram o que ela estava fazendo. No momento em que souberam que ela deixava regularmente o menino sozinho, agiram rapidamente.
Apenas 4 meses após a adoção, a criança foi retirada de sua guarda, pois consideraram a situação perigosa e negligente. Sei que ela tentou lutar para recuperá-lo, provavelmente com a esperança de que o devolveriam, mas seu caso não era forte. Até mesmo a própria criança não queria ficar com ela e o ex, por causa das constantes brigas. Isso mergulhou minha irmã ainda mais na depressão. Até então ela vinha lutando para lidar com as pressões da maternidade, mas ao menos tinha algo a que se agarrar. Agora, até isso havia desaparecido. No final, seu ex se afastou definitivamente, pois ela não conseguia parar de culpá-lo por tudo. Desde o divórcio, ela permaneceu majoritariamente solteira. Nunca parecia ter relacionamentos sérios, pelo menos nenhum de que falasse. Ao longo dos anos, fiz tudo o que pude para estar ao lado dela. Não importava o que tivesse feito ou quantas vezes tivesse errado, eu a ajudei em tudo o que pude, financeiramente, emocionalmente e de qualquer outra forma que precisasse. Eu mandava dinheiro quando ela estava passando dificuldades, me certificava de fazer videochamadas semanais para saber como ela estava e a visitava sempre que tinha oportunidade. Por isso essa traição dói tanto. Eu pensava que nosso relacionamento era sólido e que ela nunca me machucaria de uma forma tão horrível. Mas todo esse tempo, enquanto eu ligava para ela, me preocupava e oferecia meu apoio, ela estava dormindo escondida com o meu marido. Mentia para mim na cara dura, fingindo ser minha irmã carinhosa, enquanto mantinha um caso com o homem com quem me casei. Nunca imaginei que ela estaria dormindo com meu marido pelas minhas costas de forma tão descarada e mentindo para mim sobre isso. Quando minha irmã me disse que viria me visitar essa semana, fiquei animada porque queria vê-la. Era raro ela vir me ver, não gostava de visitar nossa cidade natal porque preferia evitar nossos pais, então, na maioria das vezes, era eu quem fazia o esforço de ir até ela. Contei ao meu marido sobre a visita, esperando que ele também ficasse animado, já que não havia fazia muito tempo. Mas ele ficou preocupado. Sua atitude mudou completamente e ele me perguntou por que ela estava vindo. Chegou até a pedir que, se fosse possível, eu pedisse para ela adiar a visita. Isso deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Pensei que ele estava ocupado com coisas do trabalho e não queria visitas, mas disse a ele que eu cuidaria dela e que ele não precisaria fazer nada. O que é irônico, já que ele estava fazendo muito com ela. Ele não insistiu depois disso. Então, no dia da visita da minha irmã, meu marido de repente anunciou que ficaria fora o dia todo. Disse que tinha decidido jogar golfe com os amigos e que só voltaria tarde. Meu marido jogava golfe, mas sempre aos fins de semana, nunca no meio da semana. Perguntei sobre isso. Desde quando você joga golfe numa quarta-feira? Ele disse que não era nada demais, só precisava, bem, descansar. Não era grande coisa. No momento em que a vi parada ali, a abracei imediatamente com carinho. Estava genuinamente animada para vê-la. Então, no começo não percebi nada de estranho. Só quando me afastei é que vi sua expressão. Foi quando meu olhar desceu e pela primeira vez eu vi. Suas mãos descansavam sobre o estômago. Minha irmã parecia ter uma barriguinha discreta no ventre. Eu deveria parabenizá-la ou abraçá-la de novo, mas ela me disse, estou com quase 3 meses. Fiquei muito feliz por ela. É isso que irmãs fazem quando se importam, não dormem com o marido da outra. Eu disse, meu Deus, isso é incrível, você finalmente está grávida. A convidei para entrar e a ajudei a se sentar. Lembro que pensei que era a melhor notícia do mundo. Se eu soubesse naquele momento. No entanto, minha irmã não parecia tão animada quanto eu. Tinha uma expressão estranha e evitava olhar nos meus olhos, como se estivesse procurando algo ou alguém. Parecia nervosa quando me perguntou onde estava meu marido. Fiquei surpresa. Ele saiu para jogar golfe com os amigos. Não sei o que deu nele, mas ele nunca sai no meio da semana para jogar. Ela balançou a cabeça como se não acreditasse e perguntou, sério? Na minha empolgação, nem processei o tom dela nem o jeito estranho como disse isso. Continuei e comecei a bombardear ela com perguntas. Meu Deus, me conta tudo. Como você ficou grávida? Você sabe quem é o pai? Tem namorado? Como foi que fez fertilização in vitro em segredo? Eu a olhei, cheia de expectativa, esperando que finalmente compartilhasse os detalhes. Mas agora, em retrospectiva, eu preferia nunca ter sabido desses detalhes. Ela estava muito nervosa, como se estivesse decidindo no último momento se me diria ou não. Então ela disse, preciso te contar uma coisa, mas por favor, não reage de forma exagerada. Eu disse que sim, embora algo dentro de mim já avisasse que talvez eu não fosse gostar nada do que estava prestes a ouvir. E então ela soltou a bomba, estou tendo um caso com um homem casado há 1 ano. Admitiu que vinha se envolvendo com um homem casado durante todo esse tempo. O que começou como um caso casual, pensado para ser apenas uma relação sem complicações, havia evoluído inesperadamente para algo mais profundo, pois ambos desenvolveram sentimentos reais um pelo outro. Não podia acreditar que minha irmã estava dormindo com um homem casado. Não preciso nem dizer que achei isso horrível, já achava horrível mesmo antes de saber com quem ela estava casada. Esse homem simplesmente me parecia tão errado. Meu coração se preocupava com a esposa dele, que não fazia ideia do que estava acontecendo. Quem era esse cara?
Eu o conhecia. E por que ela me escondeu isso por tanto tempo? A gente se falava o tempo todo, achei que éramos próximas. Por que ela manteve esse segredo de mim? Olhei diretamente nos olhos dela e perguntei: quem é ele? Estou curiosa. É um vizinho? O marido de alguma amiga? Ela não respondeu. Apenas ficou ali em silêncio me olhando. Perguntei de novo, porque se ela não falava, era porque eu devia conhecê-lo. É surreal pensar agora em como eu pensava naquele momento, comparado com o que sei hoje. Nem em 1 milhão de anos eu imaginaria que minha irmã, que mora em outra cidade, estava tendo um caso com o meu marido. Agora parece óbvio, porque vocês sabem disso pelo título e porque eu já contei. Mas a menos que você tenha um caso grave de paranoia, essas coisas não passam pela cabeça. Foi então que ela finalmente respondeu: é o teu marido. Ele é o pai do meu bebê. Eu disse para ela parar de brincar e contar logo o que estava acontecendo. Não podia fazer sentido. Minha irmã, minha própria irmã idiota, estava dormindo com o meu marido. Eu continuei olhando para ela, esperando e rezando para que fosse algum tipo de brincadeira cruel, que ela risse e dissesse que era mentira, que só queria brincar comigo para quebrar o gelo. Mas a cada segundo que passava e o rosto dela não mudava, eu começava a perceber que não era brincadeira nenhuma, que minha irmã realmente estava dormindo com o idiota do meu marido, e que os dois estavam esperando um bebê. Olhei para a barriga dela e depois para o rosto, enquanto minha irmã finalmente quebrou o silêncio dizendo que nunca tinha esperado que fosse o meu marido quem a engravidasse, especialmente depois de ter perdido toda a esperança quando seu ex a deixou. Admitiu que sabia que tinha feito algo errado, mas que se Deus lhe deu um bebê com o meu marido, então isso era uma daquelas coisas que estavam destinadas a acontecer. Perguntei qual ela achava que era o plano de Deus para mim. Ela me disse que eu deveria aceitar esse milagre e me afastar, para que ela pudesse parar de sofrer. Eu também a encarei seriamente e disse que não era isso que eu estava perguntando. Eu não acho que Deus tinha esse plano para mim. Deus não é estúpido, e também não esperava que eu me sentasse ali para aceitar isso. Disse que estava perguntando pelo plano de Deus de dar uma surra nela. Se Deus tinha preparado um objeto contundente para isso ou se esperava que eu fizesse isso com as minhas próprias mãos. Também disse que o plano poderia ser não machucá-la fisicamente apenas porque ela estava grávida. Mas, a menos que isso tudo fosse uma piada que ela estava levando longe demais e deveria parar agora mesmo, então era melhor que ela fosse embora antes que eu colocasse o meu próprio plano em prática. Ela apenas suspirou e me disse que levaria um tempo para eu assimilar tudo isso, mas que eventualmente eu aceitaria o quão bonita era essa situação. Me lembrou o quanto esteve desesperada e deprimida durante anos por querer ter um filho, e disse que de todos os homens que conheceu, foi o meu marido quem finalmente deu a ela o que queria, que era uma situação especial, o que poderia justificar a traição. Eu acho que o plano dela hoje era vir à minha casa para levar uma surra, porque todos os esforços dela estavam focados nisso. Eu cuspi. Você esqueceu de tomar ácido fólico hoje ou seus neuronídeos foram tirar férias no exterior? Você dormiu com meu marido, ficou grávida, e acha que vou aceitar isso numa boa? Não. Você quer que eu engravide a tua cabeça de pancadas? Exigi saber como tudo começou, já que ainda não queria acreditar que isso fosse real. Ela me confessou que tudo começou há 1 ano, quando meu marido viajou para a cidade dela a trabalho. Explicou que naquela noite saíram para jantar, porque ele estava sozinho por lá e ela queria ser uma boa cunhada. Ela levou isso muito a sério, porque foi tão boa que até ofereceu os próprios óvulos para dar as boas-vindas aos espermatozoides dele. Continuou dizendo que naquela noite beberam um pouco demais e, como costuma acontecer, uma coisa levou a outra. Terminaram na casa dela, onde cruzaram uma linha que nunca deveriam ter cruzado. Depois daquela primeira noite, os dois disseram que tinha sido um erro, algo que nunca deveria ter acontecido. A culpa, segundo ela, os atormentou e prometeram que não se repetiria. Mas com o tempo voltaram a dormir juntos vez após vez. Com os meses continuaram se encontrando e até começaram a sair em encontros formais. Minha irmã me disse que ela e meu marido simplesmente se conectaram em um nível mais profundo e que ele parecia ser o lar dela. Minha irmã então disse que, embora se sentisse um pouco culpada, nunca imaginou que algo tão positivo quanto sua gravidez surgiria do caso. Admitiu que sabia como a família reagiria quando a verdade viesse à tona, mas ainda assim estava confiante de que meu marido a apoiaria e protegeria tanto a ela quanto ao bebê, e que isso era tudo o que importava. Sem hesitar, me informou que ele me entregaria os papéis do divórcio muito em breve para poder começar uma nova vida com ela e o bebê. Eu não conseguia mais olhar para ela. Disse que fosse embora, porque se ficasse mais 1 minuto, eu ia acabar arruinando minha vida por causa de uma grávida de merda. Ela tentou discutir, insistindo que tinha vindo especificamente para me ver e resolver as coisas com meu marido, para que pudessem ir embora juntos. Que só fez isso para que tudo isso não terminasse de forma horrível, mas sim de forma civilizada. Queria ficar, conversar, explicar. Mas eu comecei a me levantar e andar na direção dela, enquanto ela recuava em direção à porta.
Mas então, quando estava um pouco mais segura do lado de fora, embora eu ache que poderia facilmente alcançá-la e fazê-la comer grama do jardim em poucos metros, em vez de demonstrar arrependimentos, zombou de mim e me chamou de psicopata antes de sair furiosa. Agora ela está hospedada no motel, porque seu plano, que descobri depois, de ficar na minha casa com meu marido fracassou. Do meu marido, ainda não sei nada. Atualização 1. Se passaram apenas algumas horas desde que publiquei isso. Meu covarde marido ainda não voltou para casa nem está atendendo o celular. Suponho que não seja coincidência. Ele deve saber exatamente o motivo da visita da minha irmã, por isso certamente arranjou uma desculpa para ficar fora o dia todo. Mas tudo bem, que ele leve o tempo que quiser. Eu tenho toda a paciência do mundo para esperar ele entrar por aquela porta. Porque quando isso acontecer, ele vai encarar cada grama da raiva que venho reprimindo. Para todos que estão perguntando por que minha irmã está no motel em vez de ficar com nossos pais, a resposta é simples: ela não pode ir até eles. Nunca teve uma boa relação com eles, e estão sempre em conflito. Brigam o tempo todo, e ela sabe que se descobrissem sobre a gravidez, fariam muitas perguntas. A destruiriam assim que soubessem que ela teve um caso com o meu marido. Ela sabe disso tão bem quanto eu, e por isso está escondida no motel. Atualização 2. Já passou da meia-noite, e meu marido finalmente chegou em casa. Há um tempo, ele estava um pouco bêbado. Suponho que deva ter bebido para reunir coragem de me enfrentar, ou talvez para anestesiar a culpa. De qualquer forma, ele não precisou dizer uma só palavra. Assim que viu meu rosto, soube que eu já sabia o que ele tinha feito. Cambaleou até o sofá, seu corpo desabou e então, para minha incredulidade, começou a chorar. Entre lágrimas, confessou que sabia que eu o odiaria para sempre pelo que fez e que gostaria de poder voltar no tempo e desfazer tudo. Eu disse a ele que minha irmã estava grávida e que logo teria seu filho, e que também esperava que ele me entregasse os papéis do divórcio. Ao ouvir isso, ele balançou a cabeça freneticamente, com os olhos arregalados de desespero. Ajoelhou-se na minha frente, suplicando, dizendo que nunca quis me deixar. Jurou que minha irmã vinha pressionando ele a se divorciar de mim, forçando para que ficasse com ela, mas que ele não queria isso. Depois disse que poderia simplesmente pagar a pensão da criança e continuar vivendo comigo. Me olhou esperando uma resposta. Sim, mas tudo que eu sentia era raiva. Não apenas por ele ser um covarde que me traiu, mas porque nem sequer queria se responsabilizar pelo próprio filho que ainda nem nasceu. Confessou que o que teve com minha irmã foi apenas físico, que nunca significou nada para ele. Disse isso como se reduzir o caso a algo insignificante fosse me ferir menos. Apontei que minha irmã claramente pensava o contrário. Ela acreditava que eles estavam apaixonados. Mas ele imediatamente balançou a cabeça, rejeitando essa ideia. Insistiu que jamais poderia amar minha irmã. Disse, por favor, ela está sozinha e desesperada, dormiria com qualquer um. Nunca poderia amar uma mulher assim, muito menos criar um bebê com ela. Esse era o mesmo homem em quem minha irmã confiava para protegê-la e cuidar do bebê. O mesmo homem que ela tinha tanta certeza de que me deixaria para começar uma nova vida ao lado dela. E aqui estava ele, falando dela com puro nojo. Nojo que não teve para dormir com ela. Ele continuou, se ela quiser ter o bebê, que tenha, mas não quero saber de nada disso. Se dependesse de mim, ela não levaria essa gravidez adiante. Tudo isso foi um grande erro. Ele continuava repetindo o quanto me amava, o quanto era incapaz de imaginar uma vida sem mim e como não queria que minha irmã destruísse nosso relacionamento. Implorou pelo meu perdão, praticamente se arrastando aos meus pés. Mas eu me recusei a dizer uma só palavra. Já não havia mais nada a ser dito. Agora, enquanto estou aqui escrevendo isso, meu marido está dormindo. Não sei onde, dormindo à bebedeira. Eu o expulsei da nossa casa, porque não consigo suportar estar perto dele. Preciso dormir. Minha mente está exausta. Já escrevi muitas postagens e está na hora de me acalmar um pouco. Amanhã, pensarei nos meus próximos passos com a mente mais clara. Atualização 3, parte 1. Antes de mais nada, eu expus o caso da minha irmã com meu marido para todos. Convidei minha irmã para vir, dizendo que precisávamos conversar cara a cara com meu marido presente. Os dois presumiram que seríamos só nós três. Mal sabiam que eu já tinha contado tudo aos nossos pais. E eles estavam furiosos. No momento em que minha irmã cruzou a porta, meus pais chegaram logo atrás dela, prontos para destruir tanto ela quanto meu marido. Meu marido chegou alguns minutos depois. Quando minha irmã viu nossos pais entrando na casa, toda a cor desapareceu do rosto dela. Ela parecia assustada. Ótimo. Meu pai não perdeu tempo, se aproximou dela rapidamente e gritou na cara dela. A chamou de qualquer coisa e exigiu saber como ela pôde trair a própria irmã daquela forma. Deixou claro que o filho dela jamais seria aceito na nossa família, e que ela menos ainda. Minha irmã simplesmente ficou parada em choque, incapaz de se defender. Minha mãe foi até meu marido, chegou perto e deu um tapa forte no rosto dele. Então começou a desabafar, chamando ele de todos os nomes que conseguiu pensar, amaldiçoando-o por destruir nosso casamento, por me humilhar, por trair tudo que havíamos construído juntos. Naquele momento me senti tão bem.
Era como voltar para casa e encontrar sua mãe esperando com chocolate quente e uma torta recém-saída do forno, só que agora, estavam colocando nos seus devidos lugares os dois maiores idiotas que eu já conheci. Foi assim de reconfortante. Minha irmã tentou desesperadamente convencer nossos pais de que ela e meu marido estavam apaixonados, que ele queria estar com ela e não comigo. Pintou toda uma fantasia em que eles estavam destinados a ficar juntos e insistiu que eu era quem estava no caminho da suposta felicidade deles. Sem dizer uma palavra, peguei meu celular e coloquei uma gravação, uma que meu marido não sabia que existia. O que ele não sabia é que na noite em que chegou em casa bêbado e cheio de culpa, quando me confessou tudo, eu gravei tudo. Na gravação, ouvia-se ele dizendo que a gravidez da minha irmã foi um erro, que não queria ter nada a ver com ela nem com o bebê. Chegou a chamá-la de desesperada e disse que nunca poderia amar uma mulher como ela, uma mulher tão fácil de levar para a cama. Eu estava esperando para ver se ele mencionaria isso, mas supus que queria manter a minha irmã como plano B e eu estava pronta para arruinar esse plano. Também não ia perder a chance de envergonhar ainda mais minha irmã, embora ela mesma já tivesse feito isso, só ainda não sabia. Mas agora ela estava arrasada, queimada e pronta para ser descartada. Meu pai se voltou para minha irmã novamente, exigindo saber se ela ainda queria afirmar que aquilo era amor verdadeiro. Minha mãe parecia enojada, balançando a cabeça diante dos dois. Naquele momento, tudo estava acabado para eles. Olhei diretamente nos olhos da minha irmã e disse a dura verdade. Ela não era mais do que um corpo que meu marido usou. Isso não significava que ele realmente a quisesse. E certamente não significava que ele assumiria o filho dela. Mas mesmo assim, eu a parabenizei. 3 vezes parabéns. Por destruir sua vida por um homem que nem sequer gosta dela, ou do filho. Boa sorte quando tirarem o seu filho de novo, porque isso vai acontecer. Você não terá ajuda de ninguém. Não terá ajuda do seu amante, não terá ajuda dos seus pais e não terá ajuda da irmã que você traiu. Nem sequer tem inteligência suficiente para se ajudar sozinha. E claro, ela e meu marido até podiam ter o filho, mas conhecendo ele e com o covarde que ele é, nunca realmente assumiria ela nem o bebê publicamente. Ele não a ama e a família dele é profundamente religiosa. Infidelidades são imperdoáveis e filhos de traições são vistos ainda pior. A família dele se orgulha de seus valores e princípios, e eu sei com certeza que ficariam enojados ao descobrirem o que o filho perfeito deles fez. E para garantir que soubessem de tudo, eu já havia enviado um e-mail com o áudio da gravação em anexo. Agora não havia como ele mentir. Naquele momento, minha irmã desmoronou completamente. Chorava descontroladamente como se tivesse levado uma surra no parquinho. E de certo modo foi exatamente isso que aconteceu. Eu reuni um time especialista em chutar traseiros para ela e para meu marido. Meu marido, por sua vez, ficou lá, parecendo envergonhado. E foi então que tirei os papéis de divórcio e entreguei para ele. Eu estava esperando os dele, mas ele nem coragem para isso teve. Informei que tínhamos terminado, que nunca mais queria ver a cara dele e que todo o contato seria feito através dos advogados. Meu marido imediatamente entrou em pânico e começou a se desculpar, uma e outra vez. Ajoelhou-se diante de mim, implorando por perdão. Mas meu pai o olhou e, além de zombar da masculinidade dele, o levantou pelo ombro e o acompanhou até a porta. Muito menos gentil do que estou descrevendo. Minha irmã recebeu um tratamento semelhante, mas menos violento, foi minha mãe quem a colocou para fora dali. Não é que magicamente tudo o que planejei tenha sido suficiente, e agora estou completamente bem. Mas pelo menos tirei o curativo do machucado e apesar da dor, é melhor fazer isso logo do que continuar adiando. Tenho muito pela frente agora, mas é um começo. E não é um começo ruim, porque vê-los chorar, implorar e se rebaixar daquele jeito ajuda. Não sei se farei outra atualização, vai depender do que vocês quiserem. Por mim, minha história terminou, porque as pessoas que me faziam mal já não estão mais aqui. Edição, para aqueles que perguntaram por que meus pais não tinham uma boa relação com minha irmã, tem a ver com o fato de que eles nunca aprovaram a ideia dela de adotar contra a vontade do marido. Ainda assim, não foram eles que romperam a relação, foi minha irmã quem começou uma guerra com eles. No fim, eles se cansaram e a deixaram de lado. Atualização 4. Só estou fazendo esta atualização por causa de vocês, porque me pediram, e como forma de agradecer por todo o apoio que me deram através das minhas postagens, que, convenhamos, foram intensas. Sim, eu já estou divorciada. Essa é uma grande notícia para mim, porque embora eu o tivesse expulsado da minha casa, ou melhor, da casa dos meus pais, porque foram eles que compraram, eu queria o documento oficializando tudo. Isso é um grande ponto positivo, não é? Minha irmã e meu ex-marido não terminaram juntos, nem mesmo por obrigação do juiz. Meu ex não tem que pagar pensão, porque não será mais pai. Minha irmã perdeu o bebê, e eu acho que lá no fundo, ela nem quer ser mãe. Realmente tem algo de errado com o jeito dela de ser. Por isso o universo quer impedir que ela traga uma criança ao mundo, e eu não acho que o universo esteja errado. Meu ex também recebeu a parte dele do universo mostrando o que merece.
Quando a família dele descobriu ou uma família que praticamente inteira me ligou para dizer o quanto lamentavam, foi algo notável. Sei que disse que eles são conservadores e religiosos, mas tenho a obrigação de dizer que também foram as pessoas com mais bom senso do lado do meu ex. Por que meu ex? Bem, vocês já sabem. Acho justo que ambas as famílias estejam cortando os dois. Eles merecem isso, e um pouco mais também. Mas meu trabalho aqui terminou. E acredito que o universo ainda tem mais coisas reservadas para eles. Com a falta de inteligência da minha irmã e o quanto meu ex é levado pelo que tem entre as pernas, acho que mais cedo ou mais tarde, algo acontecerá. Quem sabe, em 20 anos, eu volte para contar a vocês um resumo de como tudo terminou. Espero me lembrar disso até lá.